Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar os principais pontos sobre os filósofos contratualistas, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, tá? Então, primeiro eu vou falar o que é a filosofia contratualista, ou seja, o que esses três filósofos têm em comum. Depois eu vou falar especificamente sobre cada um deles, tá? Primeiro ponto, então. Filósofos contratualistas são aqueles filósofos que entendem que o Estado, o governo, ele não surge de modo natural, tá? Eles entendem que o Estado, ele é uma artificialidade humana, ou seja, ele surge a partir de um contrato social, que é um acordo que os seres humanos entram, né, nesse acordo para criar esse Estado com leis e com autoridade para poder subjugar todas as pessoas dentro de um determinado território, certo? E aí, cada um desses filósofos vai entender que antes da criação do Estado havia o que se chama de estado de natureza, que seria o homem vivendo sem uma autoridade e sem leis, certo? A partir da criação do Estado, essa situação, né, esse estado de natureza deixa de existir e os homens passam a viver sob uma autoridade, sob um governo. Ficou claro? Então, isso é o que esses filósofos têm em comum. Agora vamos ver especificamente Thomas Hobbes. O que é que ele fala? O Hobbes, é importante vocês lembrarem da frase mais famosa dele: o homem é lobo do homem, né? Ele vai dizer o seguinte, que o homem em estado de natureza, ele é egoísta, tá? Ele é interesseiro e ao buscar satisfazer seus interesses, o homem faz tudo o que é necessário para poder conseguir aquilo que ele quer, certo? E por conta disso, a visão do Hobbes, o homem em estado de natureza vive em uma espécie de caos constante, né? Uma situação totalmente insegura. Por quê? Porque quando cada um quer satisfazer seus próprios interesses, não pensa no outro e faz de tudo para conseguir o que quer, há uma violência generalizada, certo? Para sair dessa situação, né, para diminuir essa violência, os homens eles abdicam da sua liberdade em nome da criação de um Estado que lhe dê segurança, certo? Então, para o Hobbes, em estado de natureza, além da violência generalizada, o homem é livre para fazer tudo o que ele quer, certo? Ele pode fazer tudo o que ele quer. No entanto, a liberdade dos outros, obviamente, vai prejudicar das pessoas, vai prejudicar a convivência das pessoas, certo? Então as pessoas criam um estado de natureza, segundo Hobbes, para que esse estado forneça segurança às pessoas. Então, para o Hobbes, a principal função do Estado, né, é justamente dar segurança para as pessoas. E aí a gente chega no Locke. O Locke ele é como se fosse um meio termo entre o Hobbes e o Rousseau, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? O Locke ele vai falar que o homem em estado de natureza, ele consegue conviver uns com os outros, tá? Que não é esse caos generalizado, tal como falava o Thomas Hobbes, certo? Então os homens conseguem conviver uns com os outros em estado de natureza, segundo o John Locke. Tá? O problema é que todo convívio social, em algum momento, acaba gerando conflito, certo? Então, um exemplo que eu dei para vocês, imagina uma pessoa com um pedaço de terra, a outra com outro pedaço de terra, elas discordam até onde vai a terra delas, né? Então, o vizinho vai falar que vai até um lugar, o outro vai falar que a terra dele é maior, então eles vão entrar em um conflito, certo? E aí o Locke vai falar o seguinte, que em estado de natureza, ou seja, quando você não tem um governo, uma autoridade, ele vai dizer que esses conflitos não tem como ser solucionado, tá? De forma justa, de forma correta, de forma imparcial, tá? Por quê? Porque as pessoas entram em conflito, cada uma vai ter uma visão diferente sobre esse conflito e não vai ter como chegar num acordo, certo? E aí, quando não tem uma autoridade a se recorrer, o Locke vai falar que aí surge o estado de guerra, tá? Então,
O Hobbes, ele vai identificar estado de natureza como estado de guerra, certo? Ele vai falar que estado de natureza, o Hobbes vai falar que estado de natureza é uma situação onde fica um estado de guerra constante, né? Ele fala em guerra de todos contra todos, certo? Já o Locke, ele vai falar que o estado de guerra, ele só surge quando surge um determinado conflito pontual, certo? Então, para o Locke, o estado de natureza não é um estado de guerra constante, não é um caos constante, certo? Só surge o que ele chama de estado de guerra, né? Quando surge justamente o conflito entre duas pessoas e não tem uma autoridade a se recorrer. Então, isso seria o estado de natureza segundo o John Locke, certo? E por que as pessoas criam um estado para o John Locke? A função do Estado, segundo Locke, é proteger a propriedade dos indivíduos que vivem num determinado território, certo? Então, o que ele entende por propriedade não é somente bens materiais. Ele vai entender por propriedade a vida, a liberdade e os bens materiais de cada pessoa. E a função do Estado para o John Locke é justamente proteger essas propriedades das pessoas, tá bem? E uma outra coisa importante que distingue o pensamento do Locke para o pensamento do Hobbes é o seguinte: para o Locke, a função do Estado também é proteger a liberdade dos indivíduos, certo? Então lembrem bem que para o Hobbes, né, que a gente viu anteriormente, para o Hobbes, o Estado ele tira a liberdade das pessoas e dá segurança. Já para o Locke não é assim. O Estado, além de dar segurança, ele também deve proteger a liberdade, certo? E a liberdade defendida por Locke é uma liberdade, obviamente, limitada. Por quê? Porque se eu posso fazer tudo o que eu quero, eu acabo prejudicando um outro, certo? Então, para o Locke, eu posso fazer tudo o que eu quero, desde que, claro, essa minha liberdade não atinja o outro, tá? Por isso que muitas pessoas o consideram o pai do liberalismo político, porque ele entende que o Estado deve dar a liberdade para cada indivíduo, certo? Outro ponto importante do pensamento do Locke é que ele vê a propriedade privada como algo positivo. A propriedade privada para o Locke é algo que motiva as pessoas a trabalharem e o trabalho para ele é o que gera riqueza dentro de uma sociedade, certo? Então, nesse sentido, a propriedade privada tem uma função importante, que é a função de motivar as pessoas a trabalharem e assim gerar uma riqueza social, certo? Então, esses são os principais pontos da filosofia do John Locke. E o Rousseau? Quais são os principais pontos da filosofia dele? O Rousseau ele tem uma visão bastante distinta da maioria dos filósofos da época, porque o Rousseau ele não valoriza tanto assim a razão quanto os outros filósofos iluministas do século XVIII, certo? O Rousseau ele vai dizer que o desenvolvimento da razão e o desenvolvimento da ciência não trouxe muitos benefícios ao ser humano. Por quê? Porque o Rousseau entende que o ser humano em estado de natureza, ele vive bem. Por que ele vive bem? Porque ele não tem muita necessidade, ele se contenta com pouco, certo? Então, uma sombra numa árvore já é suficiente para o ser humano em estado de natureza ficar satisfeito. Além disso, o Rousseau tem uma visão muito positiva do comportamento do ser humano em estado de natureza. Ele vai dizer que o ser humano em estado de natureza tem compaixão, ele tem um olhar, né, de certo modo, pelas outras pessoas, tá? Então, diferentemente do Hobbes, o Rousseau considera que, que o ser humano consegue, em estado de natureza, conviver de maneira harmônica, certo? Então, aquela famosa ideia de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe é uma espécie de síntese da filosofia de Rousseau, que vai entender que o homem, em estado de natureza, é bom e vive bem, certo? E o que corrompe, o que traz os problemas humanos, é justamente quando os seres humanos começam a viver em sociedade e
principalmente quando criam a propriedade privada. Ele, diferentemente de Locke, que tem uma visão positiva da propriedade privada, o Rousseau vai entender que a propriedade privada ela gera problemas. Por quê? Porque é justamente a propriedade privada que gera a desigualdade social, certo? Então, Rousseau vai falar que em estado de natureza, os seres humanos são iguais. Então, cada um tem sua particularidade, obviamente. Umas pessoas são mais altas, umas são mais espertas, umas são mais inteligentes, umas são mais fortes, obviamente. Tá? Apesar dessa desigualdade, né, dessa particularidade que todo ser humano tem, ele vai dizer que do ponto de vista social e político, ninguém é melhor que ninguém. Ele vai dizer que os seres humanos são iguais, certo? E é a propriedade privada que cria a concentração de renda, né? E, consequentemente, gera desigualdade social e gera os problemas humanos, tá? Então, ele vai dizer que as guerras, os conflitos, os problemas que os seres humanos têm, eles são devido principalmente à propriedade privada, tá? Então, quando uns têm muito, outros têm pouco, tá? Isso vai gerando o domínio de alguns sobre outros, vai gerando ódio, rancor e etc, certo? E aí ele vai entender que os seres humanos, após, né, a criação da propriedade privada, eles são mais egoístas, tá? E aí vivem numa situação ruim e precisam de criar um Estado legítimo que traga um convívio razoável entre as pessoas, um convívio melhor. Então, Rousseau, apesar dele achar que o ser humano nasce bom em estado de natureza, ele não vai defender uma volta ao estado de natureza, porque para ele não é possível. Então, o que ele vai defender? Ele vai defender um contrato social também, e esse contrato social ele deve ter como base o que ele chama de vontade geral, que é um outro conceito importante para Rousseau. Tá? O que é a vontade geral, segundo Rousseau? Vontade geral para ele não é a soma das vontades particulares e também não é a vontade da maioria. Ele vai dizer que a vontade geral é aquilo que beneficia a todos. E ele vai dizer que a vontade geral nunca erra, tá? E que ela é tudo aquilo que beneficia a todos, tá? E não somente a uma parte. Então, um exemplo que eu dei em sala de aula que ajuda a gente a entender. Ninguém particularmente quer pagar imposto. Só que se ninguém pagar imposto, a gente não tem um Estado que faz asfaltos, que oferece serviços de saúde, educação e etc. Então, apesar de particularmente ninguém quer pagar imposto é bom para todos, quando a gente considera o todo, quando a gente considera o coletivo, quando a gente considera a sociedade em geral, certo? Então, esse seria um exemplo de vontade geral. O pagar imposto, apesar de particularmente ruim para cada um de nós, ele, do ponto de vista geral, é bom, tá? Então, isso que seria vontade geral para Rousseau, tá? Se alguém tiver qualquer dúvida também, vocês podem me enviar um WhatsApp ou alguma mensagem que eu respondo. Bom, era isso. Esse é o resumo dos filósofos contratualistas. Muito obrigado. Tchau, tchau.